Boa tarde, pessoal. Aqui é a Tamires, caso você não me conheça, eu faço parte da equipe de marketing da Red Belt. E hoje nós vamos apresentar o tema Além do CVSS, como avaliar e priorizar vulnerabilidades. Quem vai apresentar esse tema conosco vai ser o Cesimar Nascimento, que é o nosso coordenador de OTSEC, e o Gabriel Silva, que é o nosso consultor de cibersegurança. Alguns recadinhos antes da gente começar. Esse conteúdo que a gente vai apresentar hoje no Red Talks estará disponibilizado no YouTube e no LinkedIn um dia depois da nossa transmissão. E hoje vocês também terão um espaço, né, para tirar dúvidas ao final da apresentação, caso alguém queira fazer alguma pergunta. E fique à vontade para mandar seus comentários, as suas perguntas, tanto pelo Zoom quanto pelo LinkedIn. Nós estamos de olho aí nas duas plataformas. Legal? Vamos começar, Gabriel? Passa a bola com você. Passa a bola para você. Obrigado, Tamires. Sendo aqui a nossa apresentação, então, pessoal. Aqui são os tópicos que a gente vai passar hoje. Então, como a Tamires disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o CVSS, qual a sua importância, né? Então, para iniciar ali, o que que é o CVSS, né? O CVSS é um sistema padronizado mantido pela FIRST, tá? Que ele é utilizado ali para a gente ter o controle ali da severidade das vulnerabilidades, tá? Então, ele tem algumas métricas ali, onde ele faz esse cálculo da vulnerabilidade, indo de 0 até 10, sendo 10 a vulnerabilidade mais crítica. Então, aqui, o que que o CVSS ele faz, né? Qual que é a importância dele para o negócio, para dentro do âmbito empresarial, né? Ele traz a padronização da avaliação dos riscos, né? Então, como ele é um sistema padronizado, ele é usado por diversas ferramentas, então ele é algo que acaba ali, consegue aproximar as equipes técnicas e você tem algo padronizado ali que você consegue usar, tá? Aí você consegue ter também uma priorização de respostas, então, com base nessa nota, onde ele dá criticidade para a vulnerabilidade, você consegue ter uma priorização, levando em conta as vulnerabilidades mais críticas, que são as vulnerabilidades ali que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês ali quais são as métricas que ele utiliza, tá? Ele facilita no processo de gestão de vulnerabilidades. Então, como a gente tem essa questão das notas, a gente consegue ter uma facilidade ali, priorizando as vulnerabilidades conforme as vulnerabilidades vão aumentando a sua severidade, né? Ele traz ali uma base de decisão, onde a gente consegue ali, com base nas métricas que ele utiliza, decidir a criticidade dessa vulnerabilidade para dentro do meu negócio, tá? E ele é compatível com diversas normas e regulamentações hoje que são muito importantes, tá? Por diversas auditorias. Então, aqui qual que é a estrutura do CVSS, né? Aqui são as métricas que a gente utiliza, então, para fazer ali, para definir a criticidade daquela vulnerabilidade, tá? Então, a gente tem a métrica inicial, que é a métrica padrão que ele vai utilizar. Nessa primeira métrica, ele não vai utilizar ali, ele vai desconsiderar totalmente o ambiente, tá? Ele vai, então, avaliar somente a vulnerabilidade em si, tá? Então, ali ele tem um vetor de ataque. Então, ele vai avaliar essa vulnerabilidade. Ela é para o atacante conseguir ter êxito nessa vulnerabilidade, ela precisa de um ataque remoto. O atacante pode, ou é necessário o atacante estar localmente dentro da empresa para ele conseguir fazer esse ataque. Qual que é a complexidade que o atacante precisa para conseguir explorar essa vulnerabilidade? É uma complexidade baixa? É uma complexidade mais alta? Quais privilégios que ele necessita? Então, ele necessitaria de um privilégio administrativo ou somente com um nível baixo ali de usuário mesmo ele consegue fazer essa exploração? É necessário que ele tenha alguma interação com o usuário, então é necessário que o usuário clique em algum link, é necessário que o usuário execute algum comando para o atacante ter êxito nesse ataque, né? E qual que é o impacto que essa vulnerabilidade pode trazer para dentro do ambiente? Ela pode comprometer o meu ambiente totalmente? Ela pode ser uma porta de entrada para o atacante conseguir invadir o meu ambiente? Então, todas essas métricas vão ser utilizadas ali por padrão para definir a criticidade da vulnerabilidade. E a gente tem algumas outras métricas que entra na parte ambiental, que essas métricas já vão ser utilizadas dentro do meu ambiente. Então, com base nisso, eu vou definir essa métrica para mim, para o meu ambiente, ela faz sentido? Qual que é o impacto que eu vou ter nessa vulnerabilidade dentro do meu ambiente? Porque eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais à frente também a parte de limitações, mas basicamente, nesse primeiro momento, a gente vai definir se essa vulnerabilidade que afeta o meu servidor é um servidor principal que eu tenho aqui, é um servidor de importância,
Então, essas métricas acabam também que a gente consegue avaliar a vulnerabilidade e, assim, ajudando a definir a criticidade dela. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, aqui a gente tem uma vulnerabilidade de Log4j que foi uma vulnerabilidade crítica, tá? Foi uma vulnerabilidade aí que afetou bastante empresas, tá? Então, aqui são os vetores, né? Então, traduzindo aqui para vocês, esse primeiro vetor aqui, que é o AV, né? Que é o vetor de ataque. Aqui ele traz como N, que é uma vulnerabilidade atacada via rede, né? Então o atacante não precisa necessariamente estar dentro do local para conseguir fazer a exploração dessa vulnerabilidade. Em segundo ali, ele traz qual que é a complexidade dessa exploração. Ela é uma exploração que o atacante precisa de um certo conhecimento para conseguir fazer a exploração, ou o atacante de nível inicial ali já consegue facilmente fazer a exploração. No caso dessa exploração, era uma vulnerabilidade de fácil exploração. E ali ele traz também quais são os privilégios que o atacante precisava ter. No caso dessa vulnerabilidade, o atacante não precisava de uma autenticação, então ele não precisava de nenhum tipo ali de privilégio, tá? Ali ele traz também a interação com o usuário. No caso específico dessa vulnerabilidade, o atacante não precisava de nenhuma interação com o usuário, então a gente já consegue definir essa vulnerabilidade ali como uma vulnerabilidade crítica, justamente por causa desses vetores. Então, basicamente, essa vulnerabilidade do Log4j foi uma vulnerabilidade que foi identificada em diversos ambientes. O atacante não precisaria necessariamente ter um acesso dentro do ambiente para conseguir fazer a exploração dessa vulnerabilidade, e ele não precisava de nenhum tipo nem de privilégio e nem mesmo interação com o usuário para conseguir fazer essa exploração. Então, aqui é o CVSS na prática, né? Então, o CVSS ele vai ser utilizado ali como mais uma parte de consulta, né? Você vai consultar ali qual que é a criticidade da vulnerabilidade, quais os impactos que aquela vulnerabilidade pode trazer para dentro do seu ambiente, qual que é a criticidade que aquela vulnerabilidade vai ser, tá? Ela vai ter ali para você, e qual que é o impacto que você vai ter também para fazer a correção daquela vulnerabilidade. Agora aqui passando para a parte das limitações. Ok, pessoal. Então, como falado aqui pelo Gabriel, o CVSS é muito importante para a gente poder classificar a, a severidade técnica, né, da vulnerabilidade. Então, o quão fácil é a exploração dessa vulnerabilidade. Porém, ela tem algumas limitações que quando a gente trabalha num ambiente complexo, né, de tecnologia, a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, qual é o risco que essa vulnerabilidade expõe à minha organização, né? Esse é um ponto que o CVSS não responde, né? Então, por exemplo, eu levantei aqui alguns pontos que a gente pode falar sobre quais são as limitações do CVSS e como a gente pode ajudar a cobrir isso daí, né? Então, o CVSS é fundamentalmente uma ferramenta de avaliação de severidade, não de gestão de riscos, né? Então, existem alguns outros pontos ali, por exemplo, o impacto daquela vulnerabilidade dentro do seu ambiente não é medido com o CVSS. A gente tem que pegar algumas outras métricas para poder levar isso em consideração. Você pode ter uma vulnerabilidade não tão crítica, vamos supor, médio, tá? Porém, em um ativo crítico da sua empresa ou de um processo crítico da sua empresa, pode levar a um prejuízo muito grande, tá? Então, esse é um ponto. Falta de alinhamento com explorações do mundo real e baixo poder preditivo, né? Então, por exemplo, você pode ter muitas vulnerabilidades de nível baixo e médio sendo exploradas para poder ter um ataque inicial ou então para poder ter algum tipo de comprometimento dentro do ambiente tecnológico ali e você acaba não validando isso utilizando somente o CVSS, tá? A natureza estática da pontuação, né? Então você tem uma vulnerabilidade ali com CVSS 8.9, né? 9.8, 10, né? Muitas vezes você acaba não levando em consideração as mudanças que você tem no mundo em si, né? Então a nota base ela continua estática ali, mesmo não levando em consideração algumas alterações no ambiente de ameaça, né?
A saída quantitativa carece de contexto, né? Então você tem uma numeração, uma pontuação para essa vulnerabilidade, porém o contexto é puramente técnico, né? Então, como você pode ser explorado? Ah, via rede, né? Como o Gabriel mesmo falou. Porém, você não avalia o contexto dentro da sua organização. Se ela pode ser avaliado por um insider, né? Por um atacante externo, né? Como é que isso pode ser feito na vida real? Você não tem esse contexto, tá? Abordagem generalizada e falta de consciência contextual, né? Ah, então fala um pouquinho disso, né? De falta de informações adicionais ali para você dar contexto para a vulnerabilidade em si. A falta de praticidade e ineficácia para a gestão de vulnerabilidade em larga escala, tá? Isso é um pouco complexo porque muitas vezes você acaba fazendo um recorte puramente por nível de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, a vulnerabilidade, eu vou só tratar as críticas e altas, né? Com isso, você deixa para trás muita coisa que pode estar expondo a sua organização a um risco, né? De vazamento de dados, de exploração de vulnerabilidade para um atacante externo, né? Que você acaba não vendo porque simplesmente é uma vulnerabilidade que está abaixo do nível tolerado ali, né? E também a falta de transparência no processo de pontuação, né? Então, muitas vezes você recebe simplesmente o reporte das vulnerabilidades, ou sua pontuação, e acaba não vendo o, o porquê aquela vulnerabilidade chegou naquela pontuação, né? Então, isso daí também é um ponto a ser levantado e às vezes vale a pena olhar o contexto da exploração dessa vulnerabilidade para poder saber se realmente ela vale a pena ser corrigida naquele momento, se merece um cuidado a mais, né? Porque a transparência do levantamento desses números muitas vezes não é tão transparente para quem trabalha com as vulnerabilidades, correções no dia a dia, tá? Eu coloquei aqui também alguns exemplos de soluções alternativas para poder ligar o CVSS, né, junto com outras métricas, levando em consideração o gerenciamento de riscos, né, colocando o risco junto com a numeração do CVSS, tá? Por exemplo, muitos desses três itens aqui que eu vou passar, eles são bastante conceituais em alguns pontos, tá? Porém, com ampla documentação ali para poder fazer essa implantação, né? Então, o SSVC, né, que é o Stakeholder Specific Vulnerability Categorization, ele é bem interessante porque ele cria um fluxo, né, de decisão, uma árvore de decisão para grupos de interessados de acordo com a vulnerabilidade, né? Então você avalia a vulnerabilidade e quem são os interessados na correção dela, né? Quem são os maiores impactados nela? Então, através de uma árvore de decisão, ele ajuda a você direcionar a, a determinada vulnerabilidade a determinado grupo de interessados ali, né? Stakeholder. Context Aware Vulnerability Prioritization, que seria o CAVP, é uma metodologia bem interessante, onde você trabalha com dados temporais, tá? Para poder priorizar determinada vulnerabilidade, tá? Então você entra com, por exemplo, o quão essa vulnerabilidade está sendo explorada numa linha de tempo, né? Então, por exemplo, na linha do tempo, ela foi pouco explorada, né? Desde a detecção dela, do momento em que ela foi descoberta até agora. Ela foi
explorada o suficiente ou não, né? Então você leva essa linha temporal em consideração, eh, o nível de contramedidas ali que vem surgindo também, você leva em consideração, tá? A visibilidade dessa vulnerabilidade também, se você leva ela em consideração. Então, é bem interessante e você vai dando um caráter quantitativo para a vulnerabilidade, tá? E você tem modelos híbridos, né? Onde ele usa o CVSS junto com outras métricas, né? Então você pode colocar ali um contexto da sua organização para poder avaliar não somente a nota do CVSS, que seria uma nota de viabilidade técnica, né, da vulnerabilidade, mas você também coloca o contexto da sua organização para poder priorizar, né? Então, quais os ativos que como eu posso dizer, eles, eles, eles tomam conta de processos críticos da sua empresa, né? Então, são nesses ativos que eu posso dá uma prioridade maior, independente, muitas vezes, da nota do CVSS, né? Ou então eu posso juntar, atrelar essa nota do CVSS junto com a criticidade do meu ativo, junto com o impacto que essa vulnerabilidade pode causar, né? Na verdade, nem tanto a vulnerabilidade, e sim a indisponibilidade ou o comprometimento do ativo, né? Então você tem um servidor que ele tem uma base de dados importante, de dados sigilosos, né? Então, uma vulnerabilidade média pode ter um impacto altíssimo, né? Lembrando da máxima do cálculo do risco, né? Que seria vulnerabilidade em si, né? Vamos supor o CVSS, a, o impacto dessa vulnerabilidade, né? eh, junto com junto com a probabilidade, né? Então, dessa forma, você consegue dar uma visão mais certeira do que priorizar na hora da correção e centrar os seus esforços ali para fazer a mitigação do seu ambiente. Então, é isso, tá? CVSS, então, é uma ferramenta muito importante, tá? Inclusive, a gente teve recentemente ali um problema com o CVSS em si, né? Quando a gente teve uma falta de financiamento do, do Mitre ali para poder manter a base CVSS, que foi uma coisa preocupante, porque o mundo inteiro trabalha com isso. Porém, ela não pode ser absoluta, né? Ela não pode ser a única métrica que a gente tem ali para poder priorizar e quantificar o risco dentro da nossa organização, tá? Lembrando que o CVSS ele vê a viabilidade técnica, né? A criticidade técnica da vulnerabilidade, porém a gente sempre tem que trazer para o contexto de risco dentro da organização, certo? Então, concluindo aqui, a gente tem o CBSS e a sua importância, né? Mas ele, concluindo até mesmo que o César falou, né? Ele deve ser usado ali mais como uma parte de consulta, né? Para você fazer uma análise emergencial em cima da vulnerabilidade, uma análise inicial para você ter definido ali os impactos que ela pode trazer para dentro do seu ambiente e utilizar também outras ferramentas ali em conjunto para fazer necessariamente todo o processo de gestão de vulnerabilidades e mitigação. Vou passar aqui de volta agora para a Tamires. Oi, pessoal, voltei. Bom, esse é um espaço para quem tiver dúvidas, pode mandar agora, que a gente pode responder. Enquanto isso, eu vou reforçar os recados que eu dei no começo. Esse conteúdo vai estar disponibilizado tanto no YouTube, no canal da Red Belt no YouTube, quanto no LinkedIn.
a gravação desse Red Talks. Vou aproveitar também para convidá-los para. Pode passar um telinho? Então, como vocês veem na tela, enquanto isso, né? Aproveitem para seguir a gente no LinkedIn. Nosso endereço está aí no QR Code, só apontar o seu celular, vai direto para a nossa página no LinkedIn. Nós atualizamos com conteúdos relevantes sobre cibersegurança, sobre a nossa área diariamente. Bem legal de acompanhar lá. E também temos outras redes sociais, caso prefiram. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, temos o nosso podcast com convidados muito bons, muito interessantes, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Fique à vontade também para nos seguir por lá, ver os nossos conteúdos. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada ao Cesimário, ao Gabriel, pela apresentação de hoje. Foi muito bacana ter esses conhecimentos compartilhados com a gente. E vejo vocês no próximo Red Talks. Combinado? Obrigada, pessoal. Boa noite.